Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos ao Senhor pela tua graça manifestada em Jesus Cristo, Senhor, e pela tua igreja. Amado Pai, abençoa os nossos irmãos, os nossos ouvintes, toma em tuas santas mãos cada vida, manifesta o teu poder, Senhor, em cada coração. Guarda os teus servos na cidade, guarda os teus servos no interior, abençoa a tua igreja nos rincões, nos sítios. Toma, Senhor, o primeiro lugar em nossas vidas. Nos dá graça, Senhor, para fazer a tua obra, para anunciar o teu nome, para bendizer, Senhor, pelos teus feitos poderosos. Abençoa os nossos irmãos, crianças, jovens, adultos, obreiros, idosos, ó Senhor, e os idosos como um todo na tua casa. Guarda os teus servos que não têm mais vigor físico, Senhor, para trabalhar. Guarda os teus servos que não têm mais condições para congregar. Ó Senhor, abençoa os meus irmãos que estão abatidos, abalados, ó Senhor, enfermos, enfermiços. Ó Deus, tenha misericórdia de meus irmãos. Guarda a tua igreja, manifesta o teu poder, Senhor, e atende às nossas petições. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce, iniciada em 1988 e mantida até agora, para a glória de Deus, pela sua grande misericórdia, estamos ainda fazendo a obra de Deus com graça e vigor. O nosso desejo na época era ajudar os jovens da congregação em que servíamos. Tivemos um sucesso maravilhoso, porque era um departamento com 71 jovens e nós fizemos muitos deles despertarem para o estudo das Escrituras. Hoje, muitos daquelas pessoas são teólogos, são pastores, são missionários, missionárias. Louvamos ao nosso Deus. Sempre me proponho e, claro, não tem mais condições, mas se houvesse tempo e oportunidade, faria tudo de novo, cometendo até os meus erros que com certeza cometi em todo esse tempo de 88 para cá e na vida pregressa anterior, porque me converti aos 17 anos, ainda para completar, e o resultado é que ainda estou aqui, fazendo o trabalho do Senhor, apesar de tudo. Nosso desejo, meus amados irmãos, está continuado, é continuado. E hoje nós vamos meditar em primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículos de 1 a 12. Ainda o tema da arca. A arca era uma peça gloriosa, maravilhosa, orientada. Moisés foi orientado por Deus para fazer a arca, com a madeira que deveria empregar, as dimensões que deveria fazer e o revestimento da arca, que era realmente feita de madeira e folheada a ouro, revestida com ouro, e até os teólogos dão umas informações bem interessantes, eu acho legal. Muito embora não sei se isto é exatamente assim, corresponderia, mas que aquela madeira representaria a natureza humana e o revestimento de ouro significava a glória de Deus na vida do ser humano. Não sei, mas que é bonito é. Aqui o nosso texto, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículos 1 a 12. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar,
seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, depois daquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e as Astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de entre si aos Baalins e aos Astarotes, e serviram só ao Senhor. Então disse Samuel: Chegai todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E o Senhor trovejou aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Querido Senhor, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pela leitura em tua palavra maravilhosa. Obrigado pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos ajudadores. Ó Senhor, abençoe e guarda cada um. Nos dá, Senhor, outros ajudadores. Tu sabes, meu Deus, a nossa realidade. Opera, Senhor, nos nossos corações e nos corações dos teus servos, Pai. Amado Senhor, ouve a nossa oração. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Meus queridos irmãos, a maravilhosa história da arca. A arca foi feita por Moisés. Deus orientou. Deus disse as dimensões. Deus disse a madeira que ele deveria usar. Deus orientou como ele deveria revestir a arca. E foi, na verdade, uma peça gloriosa. Além de ser um instrumento no culto ao Senhor, além de ser uma coisa ungida para o culto ao Senhor, ela tinha um conteúdo sagrado. As tábuas de pedra
que Deus deu os mandamentos, o cajado de Arão, que Deus deu a missão, o ministério, portanto, o sacerdócio, a autoridade para exercer a misericórdia em nome do Senhor, e também uma vasilha com maná, que foi o alimento que Deus deu ao seu povo durante 40 anos. Então, a arca, além do simbolismo, além da maneira como foi feita, sob orientação do Senhor, ela era uma peça de testemunho. Era chamada Arca do Concerto e Arca do Testemunho. O povo que vivia em guerra, qualquer nação que estivesse em guerra, uma das atrações dos inimigos para uma nação em guerra era, na verdade, vencer seus deuses. Vencer os deuses. Os pagãos associavam a derrota daquela nação à derrota do Deus padroeiro, o Deus daquela nação. Os filisteus tinham muitos deuses. Uma derrota dos filisteus era atribuída aos seus deuses. O principal deus dos filisteus era Dagom. Então, a derrota do reino filisteu, ou aquele conjunto de cidades-estado, que tinha 5 reis, na verdade, 5 príncipes dos filisteus. Então, a derrota dos filisteus unidos contra uma nação ou uma federação de nações era a derrota de Dagom. E eles atribuíram também, pelo fato de terem tomado a arca no tempo do Eli, a desobediência dos filhos de Eli, a falta de pulso do próprio Eli e outros males que assolava a nação de Israel. Uma nação que era uma judicatura, eles não tinham rei, eram juízes que julgavam as causas e apareciam aqui, visitavam acolá, eles faziam se deslocavam pelas tribos prestando este serviço. Mas nem todos os juízes foram homens tementes, homens de confiança, homens de oração. Teve juízes também sem futuro, sem temor. E, na verdade, a arca foi tomada pelos filisteus. Levaram a arca, botaram na casa do Dagom, que era o deus principal, e a arca era um troféu de guerra. E nós vimos há 3 semanas que a arca estava lá no templo do Dagom, mas o Dagom caiu do altar. O Dagom caiu, ficou prostrado diante da arca, assustou os sacerdotes lá, os religiosos da Filistia, pegaram o Dagom, botaram no lugar dele, deixaram a arca ali, meio cismados. No dia seguinte, Dagom tinha caído, quebrado o pescoço, quebrado os braços, e estava lá, a cabeça querendo sair. A cabeça estava lá perto da porta, no limiar, no batente. E eles agora não tinham dúvida que tinha uma correlação do desastre do Dagom com a presença da arca. E a arca foi levada para ali, levada para acolá, e aonde chegava era um desastre. Até que eles resolveram devolver a arca para Israel. Botaram ali uns ex-votos, umas coisas nojentas, que eram as feridas deles, feitas de ouro, e mandaram para Israel. Os habitantes de Bet-Semes, que ficava entre... Bet-Semes era um lugarejo entre a Filistia e Israel propriamente dito, mas os betsemitas receberam a arca, ficaram, que coisa boa, a arca deve trazer aqui uma bênção, a presença da arca, vai ser bom para nós. Aí foram ver o que tinha dentro, criaram um problema grave, porque houve contaminação, houve morte.
houve morte, morreram 60 mil pessoas, aproximadamente. Resultado, eles ficaram apavorados, comunicaram a Kiriat Jearim. Esse nome é um nome anterior de Hebron, se não me falha a memória. Aí eles foram para lá e levaram a arca com critérios, com cuidados, e consagraram uma pessoa. Um homem foi consagrado como que um sacerdócio especial só para cuidar da arca. E é isso que nós vimos aqui. Vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. E Abinadab era um homem que tinha temor. O Eleazar aceitou o ofício, certamente tinha temor, e a arca ficou lá 20 anos. O versículo 2 diz: sucedeu que depois daquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim 20 anos. E Israel lamentava. Não, a gente não tem a arca, por que a arca não vem para cá? Por que não trazer a arca? Por que não? Aí Samuel falou à casa de Israel: se vocês quiserem a arca, tem que se converter. Tem que se converter. Mas interessante, meus amados, nós humanos somos realmente um desastre. Olha o que diz Samuel no versículo 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, olha a condição, tirai de entre vós os deuses estranhos. Olha, tinha passado no tempo de Jacó, quando Deus disse a Jacó que ia abençoar ele, Jacó avisa para a família e diz: olha, tirai as vestes sujas, vesti roupas limpas, tirai os deuses estranhos. Nessa praga de Deus estranho acompanha a história da humanidade. Quando Jacó fugiu do sogro, o sogro era um oportunista, explorador, ia matar o Jacó de trabalhar para ele. O Jacó fugiu do sogro. E o sogro dele foi atrás. Cadê meu Deus? Cadê meu santo? Carregaram meu santo, carregaram minha Nossa Senhora, carregaram meu Nosso Senhor. Não tinha esses nomes de cristão sem Cristo, não. Era deuses mesmo. Astarote. O que era Astarote? Eram pequenas imagens das deusas, que tinham imagens enormes, de 8, 10 metros, 15 metros de altura. Então, eles faziam pequenas imagens para as pessoas levar para casa. Ídolos do lar. No tempo de Jacó o Labão tinha, a Raquel roubou, porque tinha lá um costume na terra do Labão também, lá em Padã Arã, tinha um costume entre os arameus que quem tivesse os deuses da família, os deuses do pai e da mãe, resolvia o problema do inventário. Dividia os bens e ficava com a melhor parte, porque era o filho ou a filha de confiança do pai ou da mãe, e a prova era ter os deuses. Que maldição para enganar o povo em imagem de escultura.
No tempo de Labão, já tinha essa enganação. Aí Jacó mandou tirar os deuses. Para poder receber a bênção do Deus verdadeiro, tem que tirar os deuses falsos. É assim ainda hoje. Ou você tira os deuses falsos, ou pode tirar o cavalo da chuva, como diz o sertanejo. Não vai ter a bênção de Deus como idólatra. Idolatria é coisa de Satanás. Não terá a bênção de Deus. Aí Samuel disse: tirai os deuses, tirai as Astarotes. Eram as fêmeas, as deusas que representavam as fêmeas. Astarote era, num lugar era uma virgem, no outro lugar era uma rapariga, uma prostituta. Num lugar era a deusa da caça, no outro lugar era a deusa do amor, a deusa do afago, a deusa da cópula. E estava lá em Israel, no tempo de Samuel. Tirai os deuses estranhos, tirai as Astarotes, preparai o vosso coração, servi ao Senhor, a Ele só ao Senhor. Aí os filhos de Israel, versículo 4 diz, os filhos de Israel tiraram as Astarotes, tiraram os Baalins. Baalins eram imagens semelhantes às Astarotes, imagens pequenas do deusão, do deus Baal. Eram os objetos do lar. O Baal lá no templo do Baal, ou na serra, ou lá no jardim da serra, lá no monte, lá nos chamados... tinha um lugar especial que eles faziam, arborizavam e ficava bom para pecar, que era uma beleza. Muita árvore, muita sombra. De noite, sombra da lua. Ficava no escuro, bom para fazer o que não prestava. E durante o dia, a sombra do sol. Era. Nos montes, nos outeiros. Mesma maldade dos dias de hoje. Aí eles aceitaram a orientação de Samuel, tomaram banho, se lavaram, fizeram a oração, abluções, fizeram ali um jejum e confessaram os pecados. Nós pecamos, Senhor, nós pecamos. Aí os filisteus ouviram, o versículo 7 diz que os filisteus ouviram. Os filisteus ouviram e foram atacar Israel. Quando os filhos de Israel ouviram que os filisteus estavam cercando o lugar, se apavoraram. Aí foram pedir socorro a Samuel. Socorro, Samuel, não deixe de orar por nós, os filisteus estão vindo, nós estamos arruinados. Aí o Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava. Tomou um cordeiro de mama. Sacrificou o cordeiro inteiro perante o Senhor. E clamou ao Senhor por Israel. E sabe o que Deus fez? Interferiu. Deus não mandou um israelita entrar no acampamento dos filisteus. Deus mandou chuva, trovão. E era um trovão tão assustador que os filisteus saíram correndo do lugar onde estavam. Israel correu atrás e feriu muitos deles. O versículo 10 diz, sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram para a peleja contra Israel. E o Senhor trovejou aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus. E eles ficaram aterrorizados. Certamente não era tempo de trovão. E se fosse tempo de trovão, Deus ainda ia caprichar no tom e no som dos trovões. Aí eles fugiram em Israel, os
perseguiu e feriu muitos filisteus, até Beticá, um lugar, uma referência para eles na época. Então tomou Samuel uma pedra, a pedra de ajuda. Samuel tomou uma pedra, pôs entre Mispa e Sem, naquele percurso onde Deus fez os filisteus correrem, fugindo, morrendo de medo. E Samuel pôs uma pedra ali e invocou o nome do Senhor, chamou a pedra de Ebenezer, pedra de ajuda, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. O nosso Deus continua assim, meus amados irmãos, nos ajudando, nos abençoando, nos ensinando, nos fazendo entender o seu profundo amor. Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe cada vida, e não esqueçam, o Deus de Israel é o Deus de toda glória, o Deus de todas as nações. Não aceita o culto dos demônios, nem a mistura. O cálice do Senhor não tem nada a ver com o cálice dos ídolos. Vamos fazer a oração pelo memorial. Bendito Deus, Senhor do céu e da terra, nós estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pelo Teu profundo amor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, meu Senhor, pelo Teu cuidado. Obrigado, meu Senhor, pela Tua mão estendida sobre nós. Continua conosco, nos abençoando, nos guardando, guardando os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos ajudadores. Ó Deus misericordioso e bondoso, Senhor do céu e da terra, amado Senhor, ouve, ó Deus, as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.